E aí galerinha, beleza? Hoje vamos começar uma nova aula, onde o assunto escolhido foi ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá ok? Então vamos lá. Desenhei aqui uma figura, tá bom? E aqui toda a parte teórica que a gente vai precisar saber desse assunto, tá ok? Então vamos lá, vamos acompanhar. Aqui a gente pode ver que a gente possui as duas retas paralelas, no caso a reta S e a reta R, tá ok? São retas que nunca vão se cruzar, e elas não possuem nenhum ponto em comum. Ambas estão cortadas por uma reta transversal aqui, ó, como podemos ver, a reta T. Tá ok? Então, o que é importante a gente saber dessas três retas, desse conjunto, dessa figura, não é? Então, a gente tem algumas classificações referentes aos ângulos que elas formam. Eu chamei aqui, ó, nessa figura, eu posso dividir, é como se eu fosse dividir essa figura em duas partes. Eu posso dividir pela figura na parte de baixo e posso dividir a figura na parte de cima. Se vocês perceberem, elas são a mesma figura. Se você pegar essa parte de cima e jogar na parte de baixo, você terá uma figura em cima da outra. Exatamente, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Perceba, aqui na figura de baixo a gente tem a figura, eu separei como A, B, C e D, tá ok? Em cima eu chamei de E, F, G e H. Lembrando, eu coloquei as figuras em cores azul e em cores vermelhas, por quê? Porque se você perceber, um assunto que a gente já estuda antes desse, a gente tem o famoso ângulo oposto pelo vértice, certo? Então aqui é como se a gente tivesse um ponto de encontro dessas figuras, um vértice, e aqui a gente também tem um outro vértice, tá ok? Então, o ponto de encontro desses vértices aqui, ó, dessas retas, a gente tem um ponto de interseção. Logo, a gente forma um vértice. Se você perceber, a gente tem esse ângulo oposto a esse ângulo. Logo, eles são ângulos iguais. A mesma coisa acontece para o ângulo F e H. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Porque lembra, essa figura é um espelho dessa figura e vice-versa. Então, esse daqui é igual a esse e esse ângulo vai ser igual a esse. A gente vai poder ver isso agora nas classificações. Por exemplo, a gente tem a classificação que a gente denomina de ângulos correspondentes. Quem são os ângulos correspondentes? A e E, A e E. Ou seja, se você perceber, o A e o E eles estão na mesma posição, só que eles estão em figuras diferentes. Como assim figuras diferentes? Eu digo, um está na parte de baixo, o outro está na parte de cima, mas porém, os dois estão na mesma posição, tá ok? Se você pegar aqui, ó, pegar esse ângulo aqui e levar ele para cima, você vai ver que um vai estar sobre o outro. Então, eles se correspondem, são ângulos correspondentes. Um está na parte interna da figura, que é a parte de dentro da figura. O outro está na parte de fora da figura, que a gente chama de parte externa, tá certo? Então, ângulos correspondentes são esses, são ângulos que se correspondem, onde a gente vai ter um na parte interna, outro na parte externa. Detalhe, eles estão dos mesmos lados, tá ok? Ou seja, daqui para cá. O que a gente precisa saber desses ângulos? A gente precisa saber que eles são ângulos congruentes. Como a gente já viu, ficou até meio óbvio, né? Então, eles têm o mesmo valor, beleza? Então, a gente tem aqui o ângulo A e F, tá ok? Ó? A gente tem um ângulo B e A e E, desculpa, né? A gente tem também o ângulo B e F, B e F, C e G, C e G, D e H, D e H. Percebam que eles são os mesmos ângulos, só que um na figura na parte de baixo, o outro na figura na parte de cima. Porém, representam o mesmo ângulo, tá ok? Bora para a segunda classificação. São os ângulos alternos, certo? Esses ângulos alternos, eles podem ser divididos em duas partes. Alternos internos, que são os alternados na parte de dentro da figura. Por exemplo, o A e o G. A gente tem aqui o A e a gente tem aqui o G. Eles são ângulos iguais, tá ok? Se você trazer o G para essa figura de baixo, ele vai estar aqui no lugar do C, ó. Tá entendendo? A mesma coisa vai acontecer com o B, ó. B e H. Se você levar esse B aqui para a figura de cima, ele vai estar no lugar do F, tá ok? Então, eles também vão ser ângulos opostos pelo vértice, assim como aqui, ó. Se trazer o G para cá, você vai ver que eles são congruentes. Então, o que a gente precisa saber desses ângulos? Os ângulos alternos internos são ângulos que estão alternados,
na parte interna da figura, o A com o G. Alterno quer dizer alternado, certo? Então, um está num lado, o outro vai estar no outro lado, tá certo? A mesma coisa vai aparecer para cá, ó. Se o B está aqui, o outro vai estar aqui, certo? Eles estão na parte de dentro da figura, na parte interna, de forma alternada. Então, por isso a gente tem o nome alternos e internos. A mesma coisa acontece para os externos, certo? São ângulos alternados na parte de fora da figura, ou seja, na parte externa da figura. O F está aqui e o D está aqui, ó. O E está aqui na parte de fora, logo o seu alterno externo vai ser quem? O C. Está na parte de fora da figura, só que no outro lado da figura. Então, se o E está aqui, vai ser com o C. Se o D está aqui, vai ser com o F. Tá ok? Agora a gente tem também os ângulos colaterais. O que acontece nos ângulos colaterais? Os ângulos colaterais também têm a mesma classificação. Eles podem ser colaterais internos e podem ser colaterais externos. Tá ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, os internos. São ângulos que estão o quê? Na parte de dentro da figura. A gente vai ver o B e o G. Ou seja, eles estão na parte de dentro da figura, porém eles estão no mesmo lado. Certo? Os externos vão ser a mesma ideia, só que eles vão estar no mesmo lado da figura, o C e o F, por exemplo. Eles vão estar no mesmo lado da figura, só que na parte de fora da figura. O D vai estar na parte de fora da figura, na parte externa, e o E vai estar na parte de fora da figura também, na parte externa. Por isso eles são colaterais, que quer dizer que eles estão no mesmo lado, D e E, o outro aqui, C e F. Eles estão no mesmo lado, porém eles estão na parte externa da figura, então, parte de fora. Então, quando a gente se retrata a parte de dentro, interna, a gente está falando desses 4 ângulos. Quando a gente se retrata a parte externa, a gente está falando desses 2 e desses 2 ângulos. Ok? Se a gente fala alterno, quer dizer que é um de um lado, o outro do outro. Se a gente fala colateral, quer dizer que os dois estão no mesmo lado. Beleza? O importante aqui também, vocês têm que saber o seguinte: os ângulos correspondentes, os alternos internos e externos, eles são todos congruentes, ou seja, se você pegar, eles são todos iguais. Ó. O E é igual ao G, tá ok? O A é igual ao C, o F é igual ao H, o B é igual ao D, e assim vai. Todos os ângulos correspondentes e alternos, seja ele interno ou externo, são congruentes, então eles são iguais. Já os ângulos colaterais, no caso, são esses ângulos aqui lado a lado, ó, tá vendo? Esse ângulo é lado a lado, esse ângulo são lado a lado. Os ângulos colaterais, sejam internos ou externos, eles são suplementares. Tá ok? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar esse Czinho aqui, por exemplo, e jogar ele nessa figura, na parte de cima, ele vai estar no lugar do G. Tá ok? Se eu pegar esse F e jogar na figura de baixo, ele vai estar no lugar de quem? Do B. Então, se você soma esse com esse, a gente tem que dar o quê? 180. Se a gente somar esse mais esse, 180. Se a gente somar esse mais esse, 180. Esse mais esse, 180. Esse mais esse, 180. E assim vai. Tá ok? Por isso eles são ângulos suplementares. Tá ok? Então vamos ver isso na prática. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, para a gente utilizar esses conceitos. Então, galera, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder praticar essas propriedades, né? Então vamos lá. Ele pede para determinar o valor de A e B, tá ok? E a figura a gente tem, ele só dá a figura para a gente como informação. Então o que é que a gente tem aqui? A gente pode ter a visualização de 2 formas. Primeiro, se você tem essa figura padrão em mente aqui, já sabe o que é cada coisa, fica fácil. Porque você pode ver que o A está no lugar aqui do E. E você pode ver que o 60 está no lugar do A. Logo, eles estão um na parte externa, um na parte interna. E ao mesmo lado da figura, que no caso é o lado direito da figura, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais. Logo, eu tenho que A é igual a 60 graus. Tá ok? Bem facinho, certo? Então, eu já sei que aqui é 60 graus. A outra forma que você tem para visualizar é o seguinte. Pega essa figura aqui, ó. Imagina que você está pegando essa parte da figura e trazendo ela aqui para cima.
você vai ver que o 60 vai estar bem na abertura do A. Logo, eles são iguais, tá certo? Uma outra coisa. O B, a gente pode ver o quê? Que pegando o valor de A junto com o valor de B, a gente vai ter isso aqui. Que ângulo é esse? Que arco é esse? Isso é um arco de 180 graus. Concordam? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a seguinte situação. Que A mais B é igual a 180 graus. Certo? Então, vamos lá. A gente sabe que A é 60 graus. Então, 60 mais B é igual a 180 graus. Isolando B, a gente tem que B é 180 menos 60. Logo, B é igual a 120 graus. Resolvemos o primeiro exemplo. Bem simples, ok? Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. É a mesma ideia, porém agora trata-se de uma equação, certo? Então, vamos lá. A gente faz o seguinte. Perceba que esse ângulo está no lugar do F. Esse ângulo está no lugar do B. Tá bom? Então, a gente pode perceber que está um na parte interna, outro na externa, ambos no mesmo lado, no lado esquerdo da figura. Então, eles são também ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são o quê? Congruentes. Tá ok? Se você pegar essa figura e levar ele aqui para cima, você vai perceber que está um em cima do outro. Certo? Então, eles são iguais. Então, basta resolver a equaçãozinha. Que 5x menos 20 é igual a 3x mais 40. Certo? Vamos isolar o x. 5x tá mais, passa para o outro lado, menos 3x, que é igual a 40. O 20 passa para o outro lado como mais 20. A gente vai ter que 2x é igual a 60. Logo, x é igual a 60 sobre 2, que é igual a 30 graus. Achando o valor de x fica fácil. Por quê? A gente pode substituir o x aqui e pode substituir o x aqui. Eu vou substituir logo aqui, por quê? Porque logo que eu substituir aqui, ó, eu percebo que o B é oposto pelo vértice desse ângulo. Então, quando eu substituir o x aqui, eu vou ter o valor desse ângulo todo. Então, automaticamente, eu vou ter o valor do B, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que 5x menos 20, tá bom? Onde tem x, eu vou tirar o x e vou colocar os 30 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever aqui. 5 vezes 30 menos 20. Certo? Isso aqui é 150 menos 20. Logo, esse ângulo aqui mede 130 graus. Tá ok? Se esse ângulo mede 130 graus, eu sei que B é 130 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Então, B é igual a 130 graus. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte. O B está na parte externa da figura. O A está na parte externa da figura. E os dois estão no mesmo lado da figura. Então eles são o quê? Colaterais externos. Eu sei que eles são suplementares. Ou seja, se eu pegar o B e levar para essa parte de cima da figura, tá ok? Essa parte de cima aqui, o B vai se encontrar aqui, ó. E como o B é 130, eu sei que o quê? Eu sei que A mais B é igual a 180. Então, eu sei que A mais B é igual a 180. Logo, o A mais 130, que é o valor do B, é igual a 180. Certo? Isolando o A, eu tenho que 180, passa 130 para o outro lado negativo e resolvo. Eu tenho que o valor de A é 50 graus. Tá ok? Então é isso, pessoal. Posteriormente eu vou fazer um outro vídeo com só resolução de exercícios, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e tirado as dúvidas. Valeu, tchau, tchau.